E quando eu cheguei aqui, que a gente se encontrou a primeira vez, foi aquela conexão de almas, né? E, assim, as coisas, elas acontecem na hora que elas têm que acontecer, porque a gente é do mesmo estado, né, no Brasil, mas a gente nunca se encontrou. Mas é porque a gente tinha que se encontrar aqui. Eu vejo aqui você realizando seus sonhos, eu fico muito emocionada, sabe, Levi? A gente morou junto, eu te estendi a mão, você me estendeu a mão de volta, lá no passado, meio distante. E tu já ali desenrolando o inglês. Então achei isso muito legal. Eu pensei assim, é possível? Porque se ele pode, eu posso. Então, assim, você é minha referência. Foi que quando o Levi tomou o golpe lá de 6.000 euros, aí eu falei pra ele, rapaz, pelo menos sobrou 2T. Aí ele falou, foi 3.000 euros cada. De todos os que você já realizou, mas esse foi aquele sonho de adolescente, aquele sonho que estava guardado ali no fundo da gaveta, que parecia impossível, parecia difícil de realizar, mas você, como sempre teve muita garra, é o rei das burocracias, de resolver as burocracias, de provar assim, para todos, né, que não acreditavam, né? Tipo, muita gente não acreditaria que pessoas simples como a gente, de onde a gente veio, de uma família humilde, poderia um dia viajar para o exterior. Hoje em dia parece ser tão bobo, parece ser tão normal, mas pra gente, pra nossa realidade não era. Tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando. E eu, muito insensível como sou, não tenho reação a essas coisas. Até hoje me dá agonia de lembrar você chorando. Você chegou tão cansado trabalhando, me perdoe a palavra, igual uma vagabunda. Chegou tão cansado, e eu não sabia mais o que fazer. Deitou no chão, eu lembro como se fosse hoje. Deitado, estiradinho no chão, e começou a chorar. Esse vídeo eu acho que vai ser um dos mais longos e um dos mais diferentões que eu já fiz. 3 anos de Irlanda, olha isso. E apesar desses últimos dias de frio, gelo, olha como que a Irlanda me recebeu hoje. Lógico, não tá quente, mas esse solzinho, se você para um pouquinho assim, ó, você sente sim aquecer. E eu acredito que não é por acaso, porque exatamente 3 anos atrás, dia 18 de janeiro de 2022, eu tava chegando aqui na Irlanda, né? Cheio de muitas incertezas, medo de se arrepender, medo de e se não der certo, né? O famoso e se não der certo. É uma coisa assim muito louca. E hoje eu decidi falar nesse documentário, né? Na verdade, me direcionar a locais que eu vivi, locais que eu trabalhei, locais que marcaram a minha trajetória aqui na Irlanda de certa forma. Mas eu não podia ficar em casa hoje. Mesmo que eu não fosse gravar, eu não podia ficar sem aproveitar o dia de hoje. Ainda mais que o dia de hoje tá, né, propício a ser bom, né, por conta do clima que eu tô falando, né, sem chuva, sem nenhuma nuvem, gente, nenhuma nuvem, nem parece que eu tô na Irlanda. Tipo, azul. Agora que eu saí pra gravar, que eu nem tava me ligando sobre o clima, porque eu ia de toda forma, eu não sabia que o clima estava assim. Eu vou passar em alguns lugares que marcaram a minha trajetória e alguns amigos que passaram por mim também, que de certa forma foram pessoas importantes para eu ser o que eu sou hoje, para eu estar onde eu estou hoje. E eu para eles também, né? Eles vão dar o depoimento deles também, dessa trajetória deles aqui na Irlanda, né? Alguns ainda aqui, outros já foram embora. E eu espero que vocês gostem de mais um capítulo da história que eu conto aqui nas redes sociais. Ou melhor, só aqui no YouTube, porque eu não quero ter um ranço de outras redes sociais agora.
chegando aqui no Phoenix Park Hotel, esse hotelzinho da esquina, que pra mim eu acho que deve ter sido um dos lugares mais importantes pra, né, quando a gente fala dessa trajetória, porque foi o meu primeiro emprego, né? Então, provavelmente vai ficar um pouco de barulho, porque ele é bem aqui nessa avenida aqui, né? Onde a gente, ali já é a entrada do Phoenix Park, aqui é a Corte Suprema. E aí tem muito barulho. Eu vou lá ver se tem alguém que eu conheço ainda para conversar um pouco. Mas, ó, aqui nesse hotel, eu fui feliz, assim, digamos, né? Foi um primeiro emprego que... Esse emprego, ele foi um emprego bom, porque assim, logo de cara foi super desafiador, porque esse emprego, ele era já de madrugada, né? E eu gravei vários vídeos aqui também, né, pelas redondezas, né, contando assim como era a experiência de ser um night porter, né? Foi também um emprego onde eu tive esse primeiro contato já direto, logo assim que eu cheguei na Irlanda, porque eu consegui esse emprego assim com coisa... vamos lá, 1 semana, 2 semanas eu já estava trabalhando aqui, e mesmo já falando inglês, eu tive a gente tem esse desafio, esse medo de chegar e já ter que falar, já ter que, entendeu? Assim, você não sabe se você vai conseguir exercer uma função dentro de uma empresa, né? Logo assim de cara, é muito assustador mesmo, né? Por isso que a maioria das pessoas que vêm pra cá, elas acabam já optando por trabalhar nesses empregos mais comuns, que são os empregos de cozinha, emprego de, como que diz, limpeza, tudo que não precisa de fato assim ter contato com outras pessoas, né, para utilizar a língua. E muitas vezes essas pessoas até têm um inglês bacana, mas não têm a coragem de se desafiar para começar a trabalhar, né? E aqui não. Aqui no hotel eu fiz a entrevista, né? Mas a importância de você ter um inglês bacana também influencia bastante nisso, né? Porque eu fui bem mais confiante, assim, eu tentei aparentar mais confiante, apesar de ter acabado de chegar na ilha enquanto estudante. E eu lembro também que foi muito importante porque eu não tinha minha documentação ainda, tudo estava marcado, tudo estava agendado, mas eu não tinha meu GNIB, que é o IRP, né? A gente chamava de GNIB, e muito menos o PPS. E aí esse hotel, ele traz esse sentimento de acolhimento em vários fatores, porque ele me aceitou na promessa de eu entregar os documentos, aí a gente começa a receber os salários tudo na metade, aí depois tem que pedir taxa de volta, mas principalmente porque o dono desse hotel, ele me ajudou no golpe, ele foi a pessoa que me salvou do golpe, porque além de ter me dado acomodação por 1 semana, né, que foi o tempo que eu precisei para me organizar para ir lá para aquela outra casa lá de Rathmines, ele me emprestou o dinheiro para eu pagar um novo depósito e para eu pagar o primeiro novo aluguel dessa casa, que foi a casa de verdade, né? E aí ele, ou seja, o cara estava lá 1 mês, aconteceu uma coisa comigo, né? Que ele ficou, tipo, ele acolheu, ele não acreditou que foi um brasileiro que aplicou o golpe em mim, e ele me acolheu e me emprestou dinheiro, sem me conhecer. Porque se eu fosse um funcionário já de mais tempo, né, era compreensível. Então, assim, eu sou muito grato a ele. Hoje a gente não tem mais contato, assim, de vez em quando ele manda mensagem: eu tô precisando de uma housekeeping, tô precisando de um recepcionista. Eu morro de vontade de voltar a trabalhar lá, porque era um trabalho super tranquilo e foi o desafio de trabalhar de madrugada já. Hoje eu trabalho de madrugada lá na Sea Home, mas meu hábito, né, meu costume de aprender a trabalhar de madrugada foi aqui, porque aqui eu passei 8 ou 9 meses trabalhando 3 vezes por semana, 4 na outra, de noite. Então, gratidão ao meu primeiro emprego aqui na Irlanda.
lógico que eu não ia gravar, né? Porque ele tá trabalhando e tudo mais. Mas aí foi muito bacana porque eu encontrei ele, porque foi uma das pessoas, um dos brasileiros que até hoje está aqui, né, trabalhando, que já tá há muito tempo, eu acho que ele está há muitos anos aí no hotel, né? Então, desde que eu saí, ele ainda permanece, né? Aí ele falou, tá tudo a mesma coisa, nada mudou. Aí deu uma nostalgia ali de ver o balcão, de ver ali a recepção. E era esse sentimento que eu queria trazer mesmo, sabe? Pra mim, em celebração. E para vocês entenderem quão é importante a gente realmente reviver nessas coisas, né? E agradecer, principalmente, porque, cara, esse lugar aqui para mim foi o lugar que me deu meu primeiro, né? A minha primeira experiência, meus primeiros salários. E eu, além do mais que eu não contei também, eu mesmo como estudante, ele me dava muitas horas, porque como eu trabalhava de madrugada, só um dia eu já fazia 12 horas, né? Que era de 8 às 8. 8 da noite às 8 da manhã. Então eu trabalhava pouco, né? Como eu falei, 3 vezes ou 4 na semana. E ao mesmo tempo ganhava uma grana que um estudante para ganhar precisava estar em 2 empregos, e aí você ter que lidar com pessoas tóxicas, com 2 ambientes diferentes, funcionários diferentes, para poder chegar perto do que eu ganhava, entendeu? Eu te acompanho desde que tu chegou na Irlanda. Inclusive, eu era uma seguidora, né? Sou ainda. E a nossa amizade, ela veio do canal. O canal, ele inclusive me ajudou muito. Se hoje eu tô aqui, né? Eu tirei todos os meus documentos, fiz tudo certinho. Fechei intercâmbio. Na época, fechei por uma parceira, né? Uma escola que eu tava divulgando acomodação também, segui todas as tuas dicas, tudo contribuiu para mim, foi tudo através do teu canal. E quando eu cheguei aqui, que a gente se encontrou a primeira vez, foi aquela conexão de almas, né? E assim, as coisas elas acontecem na hora que elas têm que acontecer, porque a gente é do mesmo estado, né, no Brasil, mas a gente nunca se encontrou, mas é porque a gente tinha que se encontrar aqui. E daí a gente foi e virou amigos, a gente foi morar juntos e foi um período maravilhoso das nossas vidas. Até hoje nós somos amigos, a gente sempre compartilha nossas vidas, das nossas felicidades, dos nossos problemas de imigrante também, né? Porque a gente é imigrante, a gente está aqui também, a gente tem nossos perrengues, mas a gente também tem as nossas vitórias aqui. E todos esses lugares que acho que você está mostrando também fizeram um pouco também parte da minha vida, né? Porque a gente tem essa ligação. E eu quero te desejar muitos mais anos aqui e que você seja muito feliz, e quero estar sempre dividindo momentos com você. Chegando aqui no centro, e agora eu vou contar uma história para vocês que não tem muito final feliz, não teve final feliz, né? Assim, não teve resolução, né? Quero mostrar pra vocês a casa do golpe, né? Que foi a casa, de fato, que quando a gente descobriu realmente ali que a gente tinha sido enganado, né? E tinha perdido o nosso dinheiro. Que é lógico, né? O propósito não é só falar de novo sobre isso, né? Que eu já falei isso várias vezes, né? Mas assim, foi uma coisa muito complexa que aconteceu na nossa vida. Com 3 meses de Irlanda, já perder a quantidade de dinheiro que a gente perdeu na época. Mas eu vou mostrar pra vocês porque sempre que eu passo por aqui eu me lembro disso. Mas eu tento também fazer de forma como que eu, assim, não que eu tento, né? Eu sei que isso aconteceu porque eu tinha que aprender uma lição. Eu acho que foi importante ter acontecido logo no começo, para eu tomar a decisão de é isso que eu quero, eu vou desistir, eu vou continuar. E ficou o aprendizado, né? Não foi muito bom, foi parar em jornal, não teve solução, a gente perdeu o mesmo dinheiro, mas foi aqui, bem no centrão mesmo. Depois que a gente veio daquela casa de Ralph Mines, a primeira que eu mostrei, o cara incentivou a gente a alugar uma casa aqui.
que é bem aqui, ó, bem na divisa do Rio Liffey, né? E seria aquela casa lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Calma aí. Agora vai dar certo, ó. Seria essa penthouse, que é uma casa grande no caso, né, ó, bem na frente mesmo do rio, já praticamente na frente do Temple Bar. Se você entrar ali e dobrar, você já vê o Temple Bar ali na frente, ó. Provavelmente eu consigo mostrar até daqui, eu acho. Não dá pra ver daqui, mas é bem ali já, certo? Então assim, né, era o quê? Um sonho do imigrante que tinha acabado de chegar. Com 3 meses de Irlanda, já estava morando num estúdio, né? Que era o nosso objetivo desde o começo. Só que vocês sabem que da história toda, né? A gente morou lá, pagava assim por boca a boca para ele, achava que estava seguro, até que ele realmente ofereceu esse lugar para poder a gente dividir com outras pessoas, inclusive Daniel e Naira, né? Que moraram com a gente no outro estúdio de Raft Minds, que era o estúdio verdadeiro, para a gente se ajudar. Então, era aqui, ó. Era o sonho do imigrante, assim, aí você pensa assim, cara, tu se iludiu demais. Mas é como eu falei, o cara ficou vários meses com a gente ali, ó. A gente entrava nesse local aqui e lá tinha acesso à casa que, tipo assim, eu acho que na época era coisa de 3 mil euros pra morar aqui, né, gente? Mas assim, eram 2 quartos e se tivesse, por exemplo, umas 6 pessoas na casa, que era esse o objetivo, era um quarto com 4 beliches, e a gente ficaria no outro quarto, né, de casal, então a gente iria estar pagando um valor bom na época, né? Então essa foi a ilusão, né? Só que eu e Ribamar acabamos pegando todo o prejuízo do golpe porque a gente não quis deixar as outras pessoas que iriam morar com a gente, que estavam vindo do Brasil já ali, que me acompanhavam no canal, para morar com a gente já, perto da escola, perto do trabalho, né? Muito perto do meu trabalho, perto do trabalho de Ribamar também. Tudo isso ficou como aprendizado também de não querer as coisas assim, desesperadamente, sabe? Não que eu tenha feito isso com desespero, eu analisei várias vezes, eu senti várias vezes, porém não acreditei nos meus instintos de que aquilo ali era um golpe, né? Do tanto que eu queria, né? Porque na época meu irmão estava vindo, aí ele já viria para um lugar bacana também. Infelizmente, foi uma pessoa que destruiu o sonho, não meu, né, porque eu tô aqui até hoje, mas de muitas pessoas que também caíram no golpe, porque não só a gente caiu no golpe, mas várias outras pessoas que ele oferecia, que ele pegou o dinheiro, muita gente mesmo, caíram no mesmo golpe, né, e graças a Deus isso não me afetou, né, porque como eu falei, meu patrão, ele me ajudou, né, a me reerguer. E aí eu consegui botar o barco pra frente, mas assim, eu tive sorte também de ter pessoas incríveis também que não me conheciam e me ajudaram para poder continuar. Que por mais que seja uma história muito chata, muito triste mesmo, né, assim, de relembrar, eu tento trazer essa lembrança como um aprendizado. E não tem o que fazer, as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas lógico que é uma dica para você se prevenir e não confiar em qualquer pessoa, principalmente brasileiro, que tá muito solícito em querer te ajudar quando você acaba de chegar, principalmente. Uma história muito marcante foi que quando o Levi tomou o golpe lá de 6 mil euros, aí eu falei pra ele, rapaz, pelo menos sobrou 2T. Aí ele falou, foi 3 mil euros cada. É verdade. Foi isso. É só isso. Manda o áudio. Você vai ter que colocar as fotos do T lá. 3 mil euros o T, velho. Puta o T mais pare. caro da Irlanda. Essa aí foi. Não tem como esquecer a sensação de chegar nesse lugar aqui a primeira vez, né? Acho que a nossa primeira vez aqui foi à noite, eu acho. E não tem como, né? Porque você vê isso aqui em vídeos toda hora, né? Esse prédio da Heineken, o rio, essa gente toda. E a entrada, né? Pra O'Connell e o Spire, né? Pra mim, apesar de não vir tão frequente aqui, né?
na O'Connell, só mesmo em trânsito, mas no geral, como agora eu trabalho muito ali pro outro lado, vou correr para atravessar aqui. Eu não venho muito no centro e eu não gosto muito do centro, na verdade. Mas assim, agora essa caminhada vai ser super significativa também, porque eu passei várias vezes por esse lugar no começo, né? Porque era o caminho de escola, que todo imigrante chega que mora por aqui perto. A gente estava morando na casa que eu vou já mostrar pra vocês assim, no Airbnb, que era super perto também. E aí passava por aqui direto, aí ia trabalhar, sempre passava pela O'Connell. Então eu tive momentos de altos e baixos aqui na O'Connell, principalmente nessa época do golpe, né? Eu lembro de passar várias vezes sorrindo com colegas, com novos amigos, com as pessoas que eu ia conhecendo, com seguidores, gravando vídeos, várias vezes. E na época do golpe eu passei essa avenida toda chorando, porque eu tava perdido. Eu não sabia o que ia acontecer, né, de fato, como que eu ia resolver tudo, era muita coisa ao mesmo tempo e só as lágrimas caíam. Era tipo de, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu não queria voltar. Então, aqui também me traz esse sentimento de grandes emoções, sabe? É a primeira grande capital, grande assim, né? A primeira capital europeia que eu de fato mudo, né? Que eu imigro de verdade pra viver a vida, pra trabalhar como eu trabalhava lá. E tentar mesmo, né? Esse desafio de correr atrás dos sonhos, né? Viver uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais segura. É aqui, né? Então esse prédio aqui também, ó, ele é muito histórico, é muito marcante, né? Sempre que eu passo aqui eu falo pra vocês disso aqui, né? Que aqui ainda existem as marcas das balas, né? As marcas dos tiros das épocas de guerra aqui, ó. Nunca foi restaurado, tá vendo? Ó? Então isso aqui é uma coisa que é um marco histórico, né? Da cidade, e é legal saber. Eu gosto de saber, né? E como eu vou passar mais tempo aqui na Irlanda, eu quero conhecer mais coisas, eu quero conhecer mais da história, sabe? E é isso, essa é a O'Connell e esse aqui é o Espigão. O Espigão é o ponto de encontro de todos os imigrantes, dos brasileiros, que dá acesso também a essas duas grandes ruas famosas, né? A gente também tem ali, ó, eu só passando sinais vermelhos, não façam isso. A gente tem ali o famoso portal de Dublin, né? O portal que ficou famoso na internet, inclusive na época que eu mexia no Instagram, eu fiz memes desse portal que viralizaram, né? Tem memes lá com mais de 200 mil visualizações, porque a galera tira onda com tudo, né? Esse lugar aqui não estava na minha lista, mas acabei passando por ele e não tem como eu não falar. É o primeiro pub que eu tomei uma Guinness, né, uma pint, a famosa cerveja preta, que é uma coisa super característica da gente que acaba de chegar, que a galera que bebe muito, né, então aqui tem a Guinness preta, né. E quem trouxe a gente pra cá foi a Carol, que é aquela minha amiga que já morava aqui há muito tempo, né, que também deixou aqui a sua mensagem.
E ela fez questão de fazer com que a gente tivesse esse primeiro sentimento de pessoa que chegou, de entender da cultura, de conhecer um pouco sobre eles. Aí ela já falava um inglês muito bem, sabe? Ela tinha já um ouvido mais afiado. E eu mesmo com a minha experiência do inglês, eu já tinha essa dificuldade no começo. Vocês que chegam aqui, vocês sabem como funciona isso. E esse pub tem esse significado legal para mim de cultura, né? Porque ela teve esse cuidado enquanto amiga mesmo, sabe? De dizer assim, calma, vocês chegaram, mas não vão logo trabalhar, vamos aproveitar o primeiro dia. Era de noite e foi super legal essa experiência, né? Então ficou marcada também, porque é bem aqui na O'Connell também, né? Então sempre que eu passo por aqui, eu tenho esse sentimento quando eu vejo esse pub de acolhimento, né? De acabei de chegar e sou bem-vindo. E foi onde eu tomei a minha primeira cerveja irlandesa. E quando eu vi essa sua mensagem, fiquei muito refletindo sobre as coisas que você falou, né? Faz 3 anos que você está aqui na Irlanda e durante esse tempo, esse trabalho que eu estou indo agora, inclusive o trabalho que me deu meu visto, né? Você está diretamente conectada a essa ponte, você acabou me indicando um outro trabalho nada a ver que acabou me conectando a essa outra ponte. E as amizades são pontes, né? Algumas ficam, algumas vão. A nossa amizade, minha, a sua, ela vai e vem, mas ela tá sempre aqui, né? A gente respeita o espaço do outro, a gente, como nós diz lá no nosso interior, não anda encangado, não precisa dar encangado. Fico muito feliz de você estar esses 3 anos aqui, cada dia mais perto, né? De você ter seu passaporte. E eu vejo aqui você realizando seus sonhos, eu fico muito emocionada, sabe, Levi? A gente morou junto, eu te estendi a mão, você me estendeu a mão de volta. Lá no passado, a gente se conheceu, né? Desde pré-adolescente, ali criança, adolescente. E você foi, na verdade, essa coisa, o que é mais marcante pra mim, que você falou pra eu falar algo mais marcante, é o primeiro contato, né, com o inglês, que eu vi. Tinha uns mormons na cidade falando alguma coisa sobre basquete. Lá no interior, norte do Ceará, divisa com Piauí. E tava tu lá, né, falando inglês, e a gente muito novo. Nessa época a gente tinha um contato assim, amigos em comum, um contato meio distante. E tu já ali desenrolando no inglês. Então eu achei isso muito legal. Eu pensei assim, é possível? Porque se ele pode, eu posso. Então assim, você é minha referência. Então ter sempre referências, mesmo que você more no interior do Ceará, norte, divisa com Piauí. Sempre ter referências vão te levar assim a lugares que você não imaginaria. E é isso, amigo. Obrigada por tudo. Estou aqui indo para esse lugar do meu trabalho. E te amo muito. Beijo. Aí vindo ali do centro, a gente entrava nessa ruazinha aqui, o que já me dava a preguiça, ranço, porque muitas vezes não, todas as vezes eu vinha do trabalho, caminhando, e tinha que subir essa ladeirinha. Eu acho que é a única ladeira que tem em Dublin, pelo menos a que eu conheço, ó. Porque é muito difícil você ver ruas assim. Por isso que é bem interessante a pessoa fazer delivery aqui. E eu vendo ali umas pessoas chegando, ó, porque ali tem um hostel. E aí, ó, será que essas pessoas estão chegando agora também? Tipo, há 3 anos atrás era eu. Não no roxo, né, mas... enfim, o mesmo sentimento, ó, tá vendo? Será? Ou apenas turistas mesmo, né? Então eu tinha ranço já desse caminho, porque eu tinha que vir pra escola, que é aqui pertinho. E eu estudei numa escola de inglês, através de uma empresa que eu fechei, né, na época. Eu nem sei se a escola ainda existe aqui, né, porque eu tô vindo aqui, mas mesmo que não exista, eu vou mostrar o prédio. Já dá uma sensação também de nostalgia, porque eu lembro que a gente passava os intervalos aqui nessa rua. E aqui os prédios, eles têm muito essa característica mesmo Europa, sabe? As portinhas coloridas, não muito altos. Aqui eu até acho alto, né, esses prédios aqui. Não é tão comum. Vamos ver se a escola ainda é aqui.
Eu acho que era aqui, ó. Uma dessas duas portas. Tem uma pessoa saindo ali, eu acho que é lá. Aqui é uma acomodação da Livinha, eu acho. É lá. Ainda é aqui. Não estou divulgando, viu, gente? Porque a minha escola parceira na verdade, é a ICOT, mas não é mais. Era aqui, ó. Era nesse prédio. Pelo visto aqui realmente não é mais, mudou. É aquela escola basicona. Na maioria das vezes as pessoas fecham porque não é tão caro nem tão barato. Eu fechei pelo que eu achei interessante no sentido do que a empresa me vendeu, né? E nesse prédio a gente estudou inglês, né? O primeiro curso, né? E não fui muito feliz, porque eu já vinha com uma como que diz, uma cabeça de que não era isso que eu queria pra mim, entendeu? Eu não queria estudar inglês aqui na Irlanda, mas era o caminho que eu podia seguir, né? Era o único caminho que eu tinha pra seguir, porque eu não tenho descendência, eu não podia tirar passaporte, os outros países que eu tinha pretensão de mudar era muito caro a comprovação financeira. E quando eu comecei a pesquisar Irlanda, eu descobri que era o que cabia no meu orçamento se eu vendesse todas as coisas que eu tinha. Então, a gente precisou frequentar esses 6 meses de escola com 2 meses de férias, né? Aqui na Erin School. Só que não foi muito bom porque justamente eu já vim com a mente meio estressada de pensar que eu teria que estudar. Eu tenho 35 anos e eu já estudei muito, assim, no sentido de quando se fala academicamente. Então eu acho que, assim, o estudo ele muda vidas, mas também estudar demais tem uma hora que cansa. Então, assim, eu estudei muito inglês, estudo outros idiomas, eu estudo francês, estudo japonês, e aí ter que vir pra cá pra meio que regredir, entendeu? Tipo assim, ter que ser estudante, esse mindset já me atrapalhou bastante, né? Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu poderia ter pensado de forma diferente, mas quando a gente vem pra cá, eu pelo menos vim pra trabalhar. E eu vivia no Brasil trabalhando e pagando minhas contas e tentando realizar os sonhos que eu tinha, que eu podia alcançar lá. Eu queria fazer a mesma coisa aqui, entendeu? Mas ficou marcado, é uma história. Ó, tem uma janela ali que até ainda dá pra ver a decoração que era verdinho mesmo, assim, as paredes, até agora tá, né? Mas como não tem nenhuma placa, eu acho que eles devem ter encerrado as atividades aqui, né? Ou então deve ter mudado, mas também não tem interesse, né? Então, assim, fez parte, foi super estressante. Eu lembro também de uma situação muito engraçada que aconteceu com relação à falta, né, de você chegar atrasado. A gente chegou com coisa de 2 minutos atrasado e eles não queriam... Tipo assim, você poderia assistir o resto do dia de aula, sei lá, até meio-dia. Mas eles não davam presença. Eu fiz um escândalo lá com o Ribamar. Na época eu já estava, né, gravando pro canal e o pessoal tipo, todo chocado porque eu tinha falado sobre isso na internet. E aí eu falei assim, vão lá no Instagram deles e coloca um vômitozinho. Aí foi daí que eu comecei a perceber a força que eu tinha dentro da rede social aqui, né? Porque eu tinha acabado de chegar e quando a gente acaba de chegar e grava, as pessoas acompanham bastante, porque tem muitas pessoas também chegando aqui. Aí a galera foi tudo lá no Instagram da escola lá esculachar no último post, porque a maioria do público deles é brasileiro mesmo, né? E aí chamaram a gente pra conversar depois disso, entendeu? Então eu pensei, agora eu comecei a perceber que eu tenho direitos se eu vou falar, se eu quiser falar. E eu vou correr atrás das coisas que eu acho que são injustas e vamos corrigir isso. E aí, enfim, foram momentos chatos, assim, nesse período de estudante, porque estudante tem que frequentar. Eu vinha de turnos de madrugada e muitas vezes ainda saía daqui, depois de meio-dia, para ir para o Minder, que eu faço até hoje, né? Então era muito... essa escola, ela retratou uma parte do meu esforço enquanto pessoa iniciante, né, enquanto imigrante recém-chegado, de um período muito pesado, né, para me esforçar mesmo, tipo, fisicamente, mentalmente,
para tentar ser alguém aqui, né? Para tentar encontrar um caminho, né? Porque eu ainda não sabia o que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, assim, de fato, né? Qual visto eu teria que ir atrás, se eu iria achar uma cidadania. Eu tentei várias estratégias, né? Então, marcou um momento de muito esforço e ainda agregado com um fuck golpe, porque assim, já não tinha muito dinheiro. E aí imagina você ainda perder o que você tem, entendeu? Com pouco tempo eu já consegui, né, o visto de trabalho. Antes de precisar renovar a escola, eu já fui agraciado aí com o network, com as amizades, com tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei, tudo que vocês já sabem com relação ao cuidador de idoso, e consegui me encontrar nessa área que fez sentido também com o meu background, né, com a minha faculdade no Brasil. Né, apesar de lá eu não ter exercido bastante, né, essa área de educação física, mas graças à minha faculdade eu dei seguimento a uma carreira aqui, a qual eu já estou no 3º ano, e com um visto de trabalho, que era o que eu queria, né? Então, depois do visto, que eu não precisei mais estudar, e pegar esse tempo que eu tinha para ir para a escola, porque você tem que frequentar, senão você não consegue renovar, né? A gente começou a ter vida, começou a se estabilizar, começou a pensar mais, ok, agora a gente pode fazer isso, agora a gente já pode ir para uma casa maior, agora a gente pode ter cachorro, agora a gente pode viajar. E aí, gratidão pela fase de estudante, mas não quero mais para minha vida. Se eu for migrar para um outro lugar, dificilmente eu chegaria como estudante, a não ser que seja uma estratégia muito boa para chegar nesse local, né? Sei lá, nesse outro país, mas com certeza eu me organizaria bem. Mas aqui tem outra ladeira, porque agora eu vou mostrar para vocês a minha primeira acomodação, que é no caminho aqui que eu tô fazendo, né, para a escola, para vocês verem como era pertinho também, né. Geralmente todo mundo que vem aqui a primeira vez quer ficar no centro, né. Aí eu sempre lembro desse parque, né, porque a gente passava por aqui todo dia, porque a nossa escola era de segunda a sexta. Então era um caminho que a gente fazia, né? Então esse foi um dos primeiros parques que eu conheci assim na Irlanda, né? Eu nem sei o nome, mas é um parque pequeno, ó. Então eu passei muito por aqui, gravei também muitos stories aqui, né? Do dia a dia. Vou entrar por ele aqui. Porém, essa região aqui também foi uma região que, pra mim, ela me deixava sempre um pouquinho sempre muito tenso, sabe? Porque aqui é uma região já ímpar, né? E aí você já sabe que nessas regiões, o centro, né? Essa região ímpar é a região dos nossos amigos adolescentes. Então a gente via muitos por aqui. Toda aquela cultura que a gente vê na internet com relação eles fazem baderna, de tá destruindo as coisas, entrando em loja. Eu via bastante nesse início. E de certa forma isso me afetava também, porque era uma coisa que me dava medo. Medo assim, pô, tô indo pra um lugar seguro pra me sentir assim. Não era essa sensação que eu queria. Só que com o tempo você meio que vai esquecendo isso. Você vai ver, vai ter estratégias de sair de perto. Depois que eu comecei a morar em bairros pares, eu nunca mais. Eu já moro há 3 anos aqui. Parabéns, Levi, pelos seus 3 anos de Irlanda. Eu fico feliz de saber que o tempo passa, mas que depois que a gente realiza um grande sonho, né, a gente fica pensando assim, meu Deus, eu olho para trás e a gente pensa, se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse feito isso, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê que
sim, eu tomei aquela decisão, eu fiz aquela escolha e a gente vê o tempo passar e vê, nossa, não me arrependo, né? Tipo, deu tudo certo, tá dando tudo certo. É muito. É encantador, enche a nossa alma, o nosso espírito de alegria, né? Porque eu fico feliz por ti, porque eu sei que a Irlanda foi um dos teus milhares de sonhos, de todos os que você já realizou, mas esse foi aquele sonho de adolescente, aquele sonho que estava guardado ali no fundo da gaveta, que parecia impossível, parecia difícil de realizar, mas você, como sempre teve muita garra, é o rei das burocracias, de resolver as burocracias, de provar assim, para todos, né, que não acreditavam, né? Tipo, muita gente não acreditaria que pessoas simples como a gente, de onde a gente veio, de uma família humilde, poderiam um dia viajar para o exterior. Hoje em dia parece ser tão bobo, parece ser tão normal, mas pra gente, pra nossa realidade não era. E eu lembro que tu falou pra mim, né? A primeira pessoa que tu contou foi pra mim, né? Tu me ligou dizendo assim, ei, eu acho que eu vou embora pra Irlanda. Acho que eu vou morar no exterior, vou morar na Irlanda. Aí eu falei, vai, rapaz, vai realizar teu sonho, se eu fosse eu já teria ido. Ali é o Croc Park, ó. A gente fez ali também nossos primeiros trabalhos de bico, né? Assim, na verdade o hotel nem foi o primeiro, né? A gente teve uns trabalhos assim de eventos que a gente fez assim no Croc Park, né? Já vendendo café, já vendendo bebida, limpando. Era super interessante. E aqui era o caminho mesmo, o caminho que a gente fazia para nossa acomodação, a temporária, que também já me traz uma nostalgia boa. Tanto que aqui perto tem uma Garda Station, né? Tem uma delegacia da Garda aqui. Porque para vocês verem, né? Sempre tem muito esses grupinhos por aqui. É até possível de eu ver, né? Capaz de entrar no documentário também. Você já percebe que as ruas assim já ficam meio mais estranhas, mais sujas, sabe? É uma mistura de coisa limpa, coisa bonita com coisa feia. As calçadas são meio estranhas também, sabe? Assim são os bairros ímpares na Irlanda, sabe? É bem mais mal cuidado. Acho que como... Ó, aqui a Garda. Tá aqui os carros da Garda, tudo. Assim como em qualquer lugar, né? Tem os lugares bonitos que meio que mascaram ali o centrão da cidade. Porém aqui o centro é muito estranho, né? Porque aqui eu tô no centro, né? Aqui é Dublin 1, né? Digamos assim. Mas foi aqui que a gente ficou no começo. Dobrando ali, vocês já vão conseguir ver o nosso primeiro Airbnb, que tem tour aqui no canal, né? Já consigo ver daqui aquela portinha vermelha. Deixa eu passar aqui sem ninguém me atropelar, né? Essa portinha vermelha lembra muito bem desse Dental Care, né? Aqui foi nossa primeira casa da Irlanda. São vários, né? São vários apartamentos, mas eu nem sei se ainda usam como Airbnb, mas foi aqui que a gente entrou, aqui que a gente teve o primeiro contato mesmo assim com as ruas e tal, porque a gente chegou também de madrugada, né? Chegou de noite, não sabia onde é que andava, se tinha alguma coisa para comprar, não tinha, tipo assim, ânimo, né? Porque a viagem é super cansativa, então a gente só quis chegar e dormir. E eu me lembro que a janela, você subia, era essa aqui, ó, de cima. E aí eu me lembro que ali é a cozinha e ali é o quarto, né? A janela dava pra cá, pra frente, né? Então, por ser uma acomodação que era um apartamentinho, porque tinha um quarto reservado à cozinha, bem apertadinho. A gente ainda tentou falar com a dona lá do Airbnb, né, pra saber se ela não queria alugar fixo pra gente e tal, mas não queria. Eu imagino que ela ganha muito dinheiro com o Airbnb. Já poder comprar o café da manhã, sabe? Sentir a sensação de que tá vivendo. Apesar de que a gente já acabou de chegar. E a gente tava com muito medo. Eu lembro da gente dormindo e a gente caladinho, não conseguia dormir, mesmo cansado da viagem.
E aí depois, eu acho que ou eu ou ele, algum dos dois falou assim, a gente chegou, tipo assim, meu Deus, e agora, o que a gente vai fazer? Porque lá no Brasil a gente tinha a nossa vida organizada, né? Cada um tinha sua vida organizada, sua rotina, sua casa, sua cama. E aqui a gente não tinha nada certo. A gente não tinha, não tinha ideia do que ia acontecer. A gente só sabia que no outro dia, acho que na outra semana, eu acho, a gente iria pra escola, que a gente tinha 2 semanas de acomodação garantida e iria ter que se virar. Como, entendeu? É muito louco esse intercâmbio, assim, no geral, sabe? Porque você tem que realmente vir financeiramente preparado. Eu lembro desse lugar aqui também, aqui próximo, né? Que a gente sempre vinha, a gente encontrou a Carol aqui. E tomou uma cervejinha aqui, ficou relaxando, né? Bem good vibes, se é que vocês me entendem. E aí era pertinho da acomodação. E é esse sentimento que eu lembro com o Ribamar, a gente até hoje fala sobre isso, de tipo, meu Deus, a gente é louco. É isso, não tem que desistir nos primeiros obstáculos, né? Eu acho que a gente tem que realmente entender que as coisas acontecem, né? Muitas delas são por escolhas nossas, por erros nossos, mas a gente também não pode querer procurar culpados por tudo que acontece na vida da gente e nem achar que alguém vai te salvar, entendeu? Principalmente quando você, por exemplo, vem pra cá sozinho, né? Eu ainda vim com ele e ainda assim estou me deparando com diversas mudanças na minha vida. Então é isso, essa foi a nossa primeira acomodação aqui, ó, essa portinha vermelha. Gratidão também, porque eu pude pagar, né? Já chegar a sentar em hostel, já chegar a sentar dividindo. Isso pra mim é um benefício do meu estudo, da minha organização e da minha paciência também, né? Pra me preparar pra vir pra cá. Um exemplo de marginalzinho. Só que esse aí tá solo. Não representa nenhum perigo. E eu me senti muito inspirado, sabe? Porque, querendo ou não, eu sempre quis ter tido essa oportunidade pra mim, essa vontade. E ver tu conquistar teu sonho, chegar lá, conseguir um emprego, me deu essa vontade também, né? Tanto que logo, acho que 3 meses depois eu fui. E o que a Irlanda me lembra aí desse teu tempo que tu passou aí, que tu já tá aí nesses 3 anos, na nossa primeira casa, né? Que pra ti foi a tua segunda casa, né? Mas a nossa casa ali em Rathmines, nosso apartamentinho ali bem na entrada, aquela casa típica irlandesa com a porta amarela. Eu lembro da gente sentado na escadaria assim na frente, assim, olhando para aquele campo de golfe que tinha ali em frente e falando, né? Falando dos nossos sonhos, falando de como era legal a gente estar ali naquele lugar, em outro país, realizando tantas coisas que a gente almejava ali na adolescência. Espero que esses anos se prolonguem, que você conquiste cada vez mais anos, seja aí na Irlanda, seja em outro país, seja fazendo o que você quiser. E fico feliz de ter feito parte aí desse processo e a gente vai se encontrar mais vezes. Acabei de descer em Rathmines e Rathmines é um bairro que marcou demais a nossa história aqui na Irlanda porque ela tem 2 temporadas. Porque a temporada 1 é onde eu vou agora mostrar pra vocês que foi realmente nossa primeira acomodação depois do hotel, né? Que assim que a gente descia aqui, ó, eu peguei o 15, né? Mas a gente descia ou numa parada mais pra ali, que tinha essa escola e o campo de futebol aí, né? Ou naquela parada que eu descia ali, porque pra ir pra outra casa ali perto do Lidl, era também aqui, tudo aqui. Mas pra primeira casa a gente ia desse lado, aí tem esse pub aqui, né? Que eu adorava, era o meu pub favorito, né? Eu nem lembro mais qual é o nome do pub, eu vou já procurar, mas era um dos meus pubs favoritos porque era do lado da minha casa, entendeu? Era aqui, ó. Eu acho ele super bonito lá dentro. Não era cara a cerveja.
mas deixou de ser porque eu não moro mais aqui. Então aqui em Ralph Mines, quando a gente conseguiu a primeira acomodação, que no caso foi através do cara que aplicou o golpe na gente, foi o primeiro bairro par, né? Pelas imagens vocês já até conseguem ver que é uma coisa mais bonitinha, tem muita floresta também, tem uma mistura de movimento com calmaria, ó. A gente dobrou ali aquela avenida mais movimentada, já indo para a casa que a gente morou durante acho que 2 meses. É super tranquilinho aqui, eu amava. E o que me marca muito desse bairro, porque eu acho ele muito bonito, muito calmo, é essa copa aqui, nesse teto aqui dessa igreja, que a gente consegue já ver lá de trás, quando a gente está vindo do centro. Eu acho tão próximo o Ralph Mines do centro que às vezes até andando eu ia. Lógico que isso é uma caminhada um pouquinho longa, até realmente, por exemplo, ao O'Connell, mas às vezes eu gostava de ir porque eu acho muito bonito esse bairro, né? E a gente foi muito feliz aqui. Só que essa casa que a gente morou, essa primeira que eu vou mostrar agora, era a casa que o cara enganou a gente, assim, não aquela do centro, né? Porque o golpe teve 2 partes, né? A gente morou nessa casa que a gente conseguiu pegar a vaga dele, né? Que era um estúdio, durante, sei lá, 2 meses. E ele ficava enrolando a gente, assim, para passar o nome dele do contrato, né? Pra gente, dizendo que teria que pagar 500 euros, que eles estão uma complicação. Então, desde aí, a gente já deveria ter começado a suspeitar, sabe? Só que a gente estava tão feliz que a gente conseguiu uma casa pra gente, porque a gente estava naquela acomodação por 2 semanas. Quando estava acabando o período, a gente acabou ficando preocupado, porque a gente ainda não tinha encontrado, né, uma acomodação. A gente chegou até a visitar uma acomodação aqui perto também, antes de vir morar aqui em Ralph Mines, que foi onde eu recebi a minha primeira ligação ali, de que eu tinha sido selecionado para trabalhar no hotel. Então esse bairro é muito marcante, porque até nisso foi onde eu vivi, né, um momento de felicidade, de conquistar o primeiro emprego, depois de fazer várias tentativas, de deixar currículo. Porque até então a gente estava pagando e morando nela e nada acontecia, só que o que aconteceu foi que ele não pagava o aluguel, né, lógico. E a gente estava vivendo aí, pagava para ele. Não era essa? Eu acho que era essa. Calma, não era. Eu vou acertar, eu acho que era essa aqui, ó. Era essa casa. Não era também, gente, calma. Eu não lembro. Calma, será que ainda mais pra frente? Ah, era aqui, achei. Era essa aqui. Era essa da portinha azul, ó. Essa casa foi a primeira casa que a gente morou. Tipo assim, já nesse sentimento de, como eu falei, né? Conseguimos sair da temporária, né? Porque até então a gente não sabia que a gente tinha caído num golpe, entendeu? Iria cair, né? Porque a gente ficou morando, tava seguro, tava trabalhando, tava vivendo a vida. Mas eu lembro da nossa felicidade de ter trago a mudança, principalmente porque a gente achou que é muito bonitinho, né? Tem gente ali na janela, então não vou ficar xeretando não. Mas era essa aqui, ó, essa casa aqui, ó. Muito bonitinho, né? Assim, bem cara Irlanda mesmo, né? Tal. Isso trouxe um sentimento de felicidade, né? Tipo assim, de mais uma conquista que a gente tem a obrigação de conquistar, assim, num curto prazo de tempo, né? Que vocês sabem que é uma loucura arrumar emprego, arrumar casa, ter a segurança de que isso aí tá tudo ok. Há vários nãos, né? Ali nas entrevistas que a gente faz pra ver, né? Como é que fala? Porque a gente se candidata, né, para várias acomodações também, seja elas temporárias, seja elas com muita gente ou pela imobiliária, né? Mas foi aqui o primeiro momento. Só que o curioso foi que depois que a gente saiu daqui, foi pro centro, né? Passou 2 dias na casa grande lá, descobriu que caiu no golpe, foi pro hotel de volta, né? Com a ajuda do meu patrão. E até eu tentar resolver tudo que eu precisava resolver, né? Com relação a esse golpe, eu tive a ideia
Porque lá na outra casa era outra imobiliária, né, supostamente. De contactar as pessoas dessa imobiliária aqui, porque essa daqui eu conhecia, porque tinha lá, ele mostrava o número dele no contrato, o nome dele no contrato, tudo mais. E avisar, né, que eu tinha caído no golpe e tal, até que eles viram toda a situação. Aí eu, nossa gente, e aí eu chorava, fiquei rouco, e tinha que ir na guarda, tinha que fazer depoimento. Era uma coisa muito estressante para fazer em inglês para uma pessoa que tinha acabado de chegar com 3 meses. A imobiliária me ajudou, né, a encontrar, me dar prioridade ali, porque naquela época as acomodações eram muito difíceis a gente conquistar. Ainda mais não tendo nenhuma referência, exceto do Brasil, não tendo emprego também assim de fato, né? Graças a Deus eu já tinha como pelo menos falar que eu posso trabalhar. E aí eles me ofereceram 2 estúdios. Um era lá no centro, aí eu fui visitar e eu achei muito pequenininho, porque eu já tinha que pensar no meu irmão que ia vir, né? Então eu queria qualquer coisa para morar, mas que desse nós 3, né? Porque aí a gente já ia se ajudar. E aí o outro aqui também em Rathmines. Quando eu cheguei, que eu vi que o endereço era parecido e tudo mais, a gente chegou ali. Vocês viram que eu entrei pro lado, como quem vem do centro, eu entrei pro lado esquerdo. A outra casa que eu vou mostrar pra vocês agora, ela é do lado direito. E ali foi realmente a nossa casa de verdade, entendeu? Tipo, a casa que tinha meu nome no contrato. Apesar de muita loucura, muita estresse, muito drama, muitas pessoas envolvidas, eu consegui. A gente respirou em paz, isso tudo num tempo de 1 semana, viu? E voltamos a morar aqui, que era onde a gente não deveria ter saído, né, digamos assim. Para você ver como as mensagens do universo, elas te falam as coisas e você tem que interpretar e você tem que acreditar, né, cara? Então eu vou mostrar agora já a casa de verdade, né? Tipo assim, a primeira casa oficial que a gente viveu lá um tempo ainda, até de fato ir pra casa de Park West, né? Que é a última casa que eu morei durante 2 anos, né? Então a casa de Park West eu nem vou mostrar no documentário, porque é uma parte da minha vida que vocês já viram muito recentemente, né? Nesses últimos vlogs. A casa de Park West, ela foi já uma representação de uma estabilidade, né? Uma casa maior. E teve pessoas que entraram e saíram até a gente finalmente vir morar sozinho, né? Então vamos lá. Falar da nossa trajetória, da nossa amizade até aqui, eu acho muito legal, porque no início de tudo, você estava aqui há 2 meses, a gente chegou, você tinha acabado de passar por um golpe, mesmo assim, você conseguiu ser honesto com a gente, você nos acolheu. A gente estava num estúdio, 4 pessoas, porque você viu que a nossa situação também ia ser complicada para achar acomodação, e mesmo assim você teve, tipo, mesmo sem a gente se conhecer, você teve um grande coração e você nos acolheu ali naquele estúdio pequenininho e colocou 4 pessoas dentro dele. E de tudo que a gente viveu lá, eu acho que a maior de tudo que vai marcar minha vida, eu vou lembrar pra sempre, é a história da lasanha. Você trabalhava muito nessa época, não que você não trabalhe tanto agora, mas nessa época é muito sofrido. Quando a gente chega, a gente sabe, tá todo mundo correndo, todo mundo trabalhando, e eu, muito insensível como sou, não tenho reação a essas coisas. Até hoje me dá agonia de lembrar você chorando. Você chegou tão cansado trabalhando, me perdoe a palavra, igual uma vagabunda. Chegou tão cansado, e eu não sabia mais o que fazer. Deitou no chão, eu lembro como se fosse hoje, deitado, estiradinho no chão, e começou a chorar. Poderia te dar um abraço e falar que vai ficar tudo bem? Eu não sabia se ia ficar tudo bem. Então, o que eu podia fazer por você? Uma lasanha. Te ofereci uma lasanha e como eu não sabia o que fazer, e como eu já disse, a gente morava num estúdio, então era super pequeno, eu só tinha um canto da parede e você tinha o outro canto da parede pra chorar. Ficou você chorando lá no cantinho e eu fiquei olhando pro forno até você parar de chorar e a lasanha ficar pronta.
Mas enfim, o mais engraçado disso é o quanto isso nos fortaleceu. E ver que, tipo, hoje em dia vocês têm um canto pra morar sozinho, a gente mora sozinho. E é muito engraçado o quanto a gente conseguiu evoluir, como a gente vê que esses períodos ruins passam. Então a gente já descia muito aqui nessas paradas, né? E a vantagem é que já tinha tudo aqui perto, né? Tem padaria, tem farmácias, tem internet café, tem o Lidl, né? Tem o Aldi também um pouco mais ali à frente. Tem um mini shopping, que lá você também tem acesso a Dunes, outras lojinhas também, de livrarias. E tem igreja aqui perto também, igrejas enormes, lindas. Mas o Lidl era a nossa salvação sempre aqui de Rathmines, porque todo mundo que chegava para ir para casa que eu vou mostrar, falava assim, tá vindo do trabalho, compra aí uma lasanha do Lidl. Tinha a famosa lasanha extinta, né? A afinada lasanha do Lidl, que era uma lasanha que eu não sei por que se acabou, que era barata e boa, sabe? Não tinha gosto de industrializada. E eu acho muito lindo esse cartão postal aqui, ó. É um bairro pequenininho, mas bem organizado ao mesmo tempo. Ali tem uma academia gigante também, que na época a gente estava pensando já, né, quando a gente for organizar a nossa vida fitness, a gente vai treinar lá. E hoje eu falando assim, dá vontade de achar graça, mas foi nesse caminho aqui, indo pra casa, pra pegar o bequinho lá também, que eu tive, eu acho, né, não sei nomear isso assim, tipo, se foi realmente esse, mas eu acho que eu tive o meu primeiro burnout. Foi quando eu tive a primeira crise de cair a ficha de tudo que estava acontecendo e o que eu estava passando, e eu estava trabalhando demais, e tinha que ir para a escola, e tinha que, ao mesmo tempo, tentar dormir, tinha que já ir para o Mind e voltava. Eu sei que eu estava numa semana de trabalho intenso, assim, por trabalhar de madrugada, fora sem contar as coisas que aconteciam também no trabalho, tipo assim, coisas que eu ainda estava aprendendo, erros que eu cometi que causaram assim uma problemática lá dentro, mas que eu aprendi, sabe? Aí teve um dia que eu vinha também com as comprinhas do Lidl, que o pessoal, traz lasanha, isso aqui, e eu com frio, molhado, tinha pegado uma chuva, aí minha cabeça tava para explodir, e aí eu lembro que eu chorava sem sentir nenhuma emoção, tipo assim, eu não tava sofrendo ou triste, eu tava exausto. Foi a primeira vez que acho que eu passei. Não, passei ainda não. Foi a primeira vez que eu me senti exausto. Como dizem os meus amigos, exauridos. E meu corpo chorava, minha alma chorava. Essa é a interpretação quando eu olho pra trás, porque eu não sentia tristeza, entendeu? Era só as lágrimas esvaindo. E isso até chegar em casa, com a lasanha, com tudo aqui gelado em cima de mim. Quando eu chego lá, só tava a Inaira, que viu eu chegar, jogar tudo no chão, me deitar no chão e chorar, igual uma criança. Tipo, sabe? Eu precisava naquele momento, mas eu senti que era um burnout. Eu senti que eu tinha que dar uma organizada na minha vida. E a Inaira fala, ela não sabe, sem saber acalentar, talvez por ela não ter tido uma experiência assim próxima com alguém, que ela estava começando a se importar e ela não sabia o que falar, ela falou, se tu quiser eu faço uma lasanha, uma coisa assim. E até hoje a gente lembra dessa história. E passar por aqui agora, lembrar desse sentimento também, tá? Era isso que eu queria para esse filme, sabe? Tá me recarregando de forma positiva, né? Lembrar assim, nossa, eu não preciso mais passar por isso, sabe? Eu não preciso viver de novo esse sentimento, porque agora, graças a Deus, as coisas melhoraram bastante e a tendência é melhorar mais ainda, né? Então, eu não vou mais precisar passar por isso, mesmo que eu mude de novo, né? É muito louco
Eu acho que todo mundo deveria fazer isso que eu tô fazendo. Sei lá, a cada ano, a cada tantos anos. Revisitar os lugares que pra você, de certa forma, marcaram. Aí aqui a gente chegou no bequinho, ó. Você vê que a gente é uma caminhada longa, né? Porque eu não parei de gravar. Aqui você já se sentia mais em casa. Nossa, que legal. Eu fui parado pela Garda aqui, mas eu não vou falar porque... Um lugarzinho de bicicleta, tem uma história legal aqui também. Do nada o cara para na gente. Ó, a gente caminhava esse bequinho. Tem vários vídeos meus assim, iniciando aqui, né? E aí, Levi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer meu lip card. Então, esse bequinho aqui marcou também muito, né? Nossa, muito legal passar por aqui. Tô toda arrepiada. Porque era outra Levi, né, que passava por aqui. Hoje um Levi mais amadurecido, com a cabeça totalmente diferente. Tá aqui, ó, a famosa Grosvenor Lodge. Era a Grosvenor Square. Porque onde a gente vai chegar agora é uma quadra, né? É como se fosse uma rua fechada para casas. Então, nossa, era muito bom também aqui. Nossa, a casa de verdade, né, que eu chamo, foi uma das melhores também. Só que eu vou contar uma coisa curiosa pra vocês que aconteceu aqui, que vocês já sabem também, né? Mas ó, tá quase chegando. Dobrando ali, a gente já se sente em casa. Se sentia, né? Porque já é onde a gente mora, tudo muito escuro aqui. As pessoas também comentavam muito assim, ai, como é que você não tem medo? No começo, né? Que a galera assistia, né, nos stories. Como é que você não tem medo dessa escuridão aí e tal? Eu lembro também quando eu vim fazer a entrevista, porque quando eu caí no golpe e a moça falou que eu tinha que vir visitar, tinha outras pessoas para visitar. Ela me deu prioridade, mas eu lembro de ter vindo aqui, meu celular descarregou, como sempre meu celular descarrega. Eu tava quase ali quando descarregou, tinha que fazer essa rota todinha e a casa era mais pra lá. Aí eu fui e eu lembrei do número, cara, porque meu celular tinha descarregado. E aí eu lembrei do número, eu vim andando com o celular descarregado e era mais ou menos ali. Vou mostrar pra vocês. Aí eu amo esse lugar, porque tem esse parque, né, grande, não dá pra ver aqui, porque quando eu subi ali na escada, a gente tinha uma visão da nossa casa muito linda, né? E essa casa pegou fogo depois que a gente saiu. Que louco. Ó, era essa casa da portinha amarela. Nossa, que legal vir aqui de novo. Pelo visto eles consertaram, porque até um tempo atrás ainda tinha umas madeiras lá, umas coisas assim, né? Mas a gente morava aqui, já entrava pra cá, era essa casa aqui. Muito doido. Eu vou subir aqui, só pra mostrar pra vocês a vista daqui de cima. Nossa, que legal. Aí aqui morou 5 pessoas. Levi, Ribamar, Luiz, que chegou em breve, né? Depois, um pouquinho depois. E Naira e Daniel. Olha como era a vista. Aqui que eu confundi, né? Quando eu contei lá no começo sobre a vista. Porque aqui a gente viu essa vista mudar várias vezes, né? Toda verde, toda seca e toda florida, rosa, branca. Que essa árvore aqui, ela tinha várias cores, né? Diferentes. E aqui é onde eu peguei minha primeira bike, né? Aquela bikezinha pequena. Roubaram a bicicleta do Luiz ali também. Ele teve a ideia de deixar a bike sem locker. Só que a gente ficou um tempão, né? Uma curiosidade aqui sobre essa casa, que justamente quando a gente descobriu que tinha dado certo, o Daniel e a Inera são pessoas que estavam para vir morar na casa que a gente caiu no golpe. Eles foram super compreensivos quando aconteceu, nos apoiaram. Lógico, eu devolvi o dinheiro, né, que eles tinham investido, mas ele teve a ideia de dizer, por que a gente não mora todo mundo aí? Ele viu a foto, era porque, não sei se vocês lembram, mas ela tipo assim, um espaço grande aberto e as camas eram em cima.
E aí já estava organizado para eu ficar com o Ribamar numa cama grande e o Luiz numa cama de solteiro. Aí tava perfeito para nós 3. Aí o Daniel falou, a gente pode ficar na sala. Tipo, a gente comprou colchão inflável, a gente fica lá, tipo, embaixo mesmo. E a gente achou a ideia brilhante porque a gente precisava economizar o máximo possível. Porque eu caí num golpe e eu não quis deixar as pessoas envolvidas também serem lesadas. E eu assumi a dívida. Então, passei meses trabalhando, pagando conta, entendeu? Isso é uma coisa minha, né? Eu poderia simplesmente ter falado para os meninos assim, porque vocês caíram também no golpe, tipo... Mas sendo que eu fui a pessoa que incentivou elas a participar, né? Tipo, a vir morar comigo, né? E ainda mais pessoas que estavam acabando de chegar. Aí a gente acabou fazendo essa loucura. Loucura não, acho que foi o certo de se fazer, né? Aqui tem um clube, né? É privado nesse clube, não é... Quem mora aqui não tem acesso, né? Eu acho que são membros, né? E aí a gente acabou fazendo isso porque foi o momento certo para todo mundo, para eles que estavam chegando, pra gente que estava sem dinheiro, né? Não poder pagar tão caro no aluguel. O aluguel aqui era 1.260, uma coisa assim. A gente pagava cada um no máximo 250 euros. Então, isso é muito louco, porque a gente nunca você paga um aluguel desse aqui na Irlanda, né? Acho que, não sei porque que a gente deixou de fazer isso, que a gente poderia estar aqui até hoje, né? Então tá lá, postinha amarela, a casinha de Ralph Mines, que trouxe bastante felicidade, né, pra gente. Gratidão também por essa casa. Eu também fazia muito esse caminho de volta, eu vou até por ele, que era o caminho, era uma outra opção de caminho que a gente tinha, né? Porque eu tinha vindo por lá e agora a gente voltava muito para cá, tanto para pegar ônibus também, mas principalmente quando eu ia pro hotel. Foi muito feliz, né? Porque, tipo assim, normalmente as pessoas reclamam muito, né? De flatmates, né? Uma coisa que eu não posso reclamar, que foi uma coisa que superou a expectativa, né? Já que eu tive que morar com muitas pessoas, é que sempre as pessoas que a gente viveu, graças a Deus, aos trancos e barrancos, né? Que nem todo mundo é perfeito, sempre tem uma pessoa que é mais bagunçada, outra que é mais esquecida, outra que é chata também, outra que não quer conversar. Sempre tem alguma coisa que você vai lidar com relação a isso. Mas sempre tivemos boas relações. Começando por aqui, né? Entre 5 no aperto, né? Tipo, morando num lugar aberto todo mundo, ou seja, ninguém tinha privacidade. Então todo mundo estava focado num objetivo mesmo, de trabalhar, de conquistar, de cada um depois tomar o seu rumo, né? Mas era muito legal a convivência, a gente se adaptava do jeito que dava, todos em horários diferentes e todos também respeitando o momento do outro, né? Muitas vezes quando precisava falar por telefone, todo mundo saía. Ou até mesmo conversar, sempre as pessoas conversavam muito baixo, a limpeza também tinha que ser totalmente organizada, tinha um banheiro só para todo mundo, então... E nada foi combinado, nada, não tinha regras, não tinha coisas anotadas, não tinha, sabe, coisas específicas pra gente cumprir. As coisas foram acontecendo de forma genuína mesmo, sabe? Tipo, ninguém ficava cobrando nada de ninguém. Eu nunca lembro da gente ter tido brigas, discussões com relação ao convívio, sabe? Não, todos sempre viviam de forma uniforme e sabe, era uma dança, como a Carol disse lá no trabalho dela, como é um pub, as pessoas têm que estar passando e saindo, quem trabalha junto tem que saber dançar, tem que saber se movimentar ali. Eu tô passando para pegar um negócio na janela, tu tem que sair da frente. Ela falou isso pra mim uma vez, achei super interessante. Eu tenho essa experiência com os meninos nessa casa de Ralph Mines como uma grande dança, porque gente, é quase impossível, sabe? Você viver num lugar com 5 pessoas, com cabeças diferentes, trabalhando em coisas diferentes, com rotinas diferentes. E não é porque a gente tava, miserável, não, é porque todo mundo tava precisando não gastar, entendeu? Então, assim, gratidão mesmo por esse lugar, por esse caminho que eu tô passando agora. Essas casinhas pequenininhas que eu sempre mostrava no canal. E depois disso, na casa de Parque West, que veio a prima do Ribamar, veio Jéssica, teve um casal que passou só um mês, teve o meu irmão, Kaylan, também nosso amigo irlandês,
morou lá um tempo, sabe? As coisas iam acontecendo e a gente reorganizava a estrutura da casa de acordo com as nossas necessidades. Até de fato o João e o Bruno terem chegado. E para você ver como as conexões elas acontecem no momento que é para acontecer, no seu tempo, porque mesmo eles já tendo uma data também de saída, que era o que nos incomodava, né? Ficar gente entrando, gente saindo, através deles a gente ajudou eles através de seguidoras que indicaram, né? Quando eu estava divulgando a vaga, e através deles a gente está na casa nova hoje, que foi ele que conseguiu ali através dos contatos deles. E as coisas acontecem, as pessoas elas estão ali realmente porque elas precisam estar. E nem sempre elas são boas. E às vezes você vai precisar aprender alguma coisa com isso também, né? A gente chega, a gente tem os nossos sonhos, mas a gente não sabe se vai dar certo, se a gente vai conseguir um visto, se a gente vai, não sei, melhorar o inglês, que seja como no dia que vocês acordaram, porque eu não sabia eu não sabia nem olhar o hostel. E aí eu olhei errado e a mulher tava me ligando e eu não sabia o que tava acontecendo. E aí eu tive que acordar vocês pra... a mulher me perguntando, onde é que você tá? Você não vai vir trabalhar? E eu desesperada, e eu precisava da ajuda de vocês pra responder por que eu não tinha chegado no trabalho, porque eu nem sabia que eu tinha que trabalhar nesse dia. Então, tipo, é muito engraçado olhar pra antes, que tava todo mundo trabalhando, ninguém queria ir pra escola, e hoje em dia, a gente, 3 anos depois aqui, todo mundo com trabalho, todo mundo com visto de trabalho. Então eu acho que foi uma trajetória linda. E quanta gente você já ajudou até aqui. Você já ajudou a gente quando a gente chegou, porque você sofreu o golpe, você não deixou isso passar pra gente, porque você foi honesto, você nos pagou. E você também colocou a gente na sua casa, porque você sabia que a gente ia ficar numa situação muito complicada. Então eu acho que além de todo mundo que você ajudou, eu sou inteiramente grata, assim como também o Daniel, por o tanto que você nos ajudou até aqui. E você estar aqui sempre foi, de alguma forma, um ponto de apoio pra gente, e a gente sabia que podia correr pra você. Então, é isso, essa é a nossa história, na nossa amizade nesses 3 anos, e esses 3 anos que você está fazendo de Irlanda, e quanto foi importante pra gente você estar aqui. A Irlanda também fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mais apegada com a natureza, sabe? Talvez eu sempre tivesse isso dentro de mim, de alguma forma, mas como aqui tem muito verde, tem muito, entendeu? Muita natureza, muita floresta, muito parque, e também, além de ter muito, né, acesso a essa natureza, é tudo muito bem cuidado, sabe? Tanto pelo ser humano quanto pela própria natureza, né? Olha só que coisa linda. E aí aqui, de certa forma, eu aprendi também a me conectar, entendeu? Procurar um pouquinho de paz, de tentar sempre me descobrir, me redescobrir, me conectar com o meu eu interior, sabe? Eu sou muito das energias, né? Então, eu resolvi dar uma passada por aqui para mostrar um pouco para vocês como é que tá esse dia no parque, a galera toda ali na grama mesmo. Tem aquele monumento ali enorme, né? Que é bem conhecido aqui no Phoenix Park. Não sei se eu chego a mostrar perto para vocês, mas ó, vamos sentar aqui e ver o que é que meu coração tem a dizer nesse momento também, né? Não tinha cenário melhor, não tinha momento melhor, não tinha roteiro melhor. Nada que eu precisasse, tipo assim, pensasse em escrever, em fazer assim, é só sair e gravar, que é o que eu gosto. Mas eu tô muito feliz
que eu tô vivendo agora, assim, na minha frente. A realidade que eu tô vivendo agora. E tá celebrando esses 3 anos de forma bem sentimental, bem emotiva. Não triste, eu não diria triste, né? Por conta das mudanças que virão. Porque eu não tinha comentado nada ainda, falado nada sobre isso, porque tudo que estava acontecendo recentemente ainda eram suposições, mas visto que isso faz parte da minha história, eu vou atualizar vocês, né? E eu também fui pego com não diria uma surpresa, né? Mas com uma mudança, mais uma mudança drástica que eu vou ter. Eu acho que a vida do imigrante é essa, né? A gente acaba mudando muito rápido, não só de lugar, né? Mas mudando de tudo, mudando de emprego, mudando de casa, mudando de estilo de vida, conhecendo novas pessoas, porque como eu sempre falo, né? Pessoas vêm e vão, mas eu fui pego em uma situação em que dessa vez eu vou, mais uma pessoa vai embora. Aí, só que dessa vez é o Ribamar, né? Que foi a pessoa que vamos lá. Água. Foi a pessoa que escolheu vir comigo, né? Que comprou o sonho também junto comigo, não que veio porque eu quis, porque, tipo assim, né? Uma pessoa que eu confio, assim, cegamente, né? Tipo, foi a pessoa que não aparece tanto no canal, porque justamente é uma pessoa totalmente low profile. E, tipo assim, me ajuda sempre com as ideias, sempre com, isso dá um vídeo, e faz isso, sempre me apoiou em tudo, né? Como eu também sempre apoiei ele tudo. E me pegou mesmo, não desprevenido, porque como eu falei, já vinha conversando, né? O tempo dele de Irlanda acabou, né? Lógico, ele ainda vai ficar um tempo, né? Vai ficar 1 ano ainda aqui, né? Mas eu já tô falando isso porque é uma coisa que vai me afetar de certa forma, né? Daqui a pouco eu já vou ter que me mudar de novo agora, enquanto pessoa sozinha. Então, assim, a gente decidiu, né, encerrar esse ciclo, né? Tipo, porque até então a gente, né, um apoia o outro em tudo, né? Então, assim, eu sempre tenho ele como uma prioridade, porque onde eu vou ele vai. A gente comprou os cachorros juntos, né? Provavelmente Britney e Bob vão pro Brasil. Possivelmente seja uma coisa que vai, entendeu? Sentimentalmente vai me atrapalhar um pouco, mas é isso. Eu não quero ficar com eles porque os cachorros são realmente mais dele, né? Então, assim, é dos dois, mas ele sempre teve o sonho de ter cachorro, né? E eu sei que vai facilitar muita coisa pra mim aqui, porque como eu vou ter que provavelmente procurar um quarto sim, ou eu quero tentar morar no estúdio, né? Pelo menos o valor que eu tô pagando nesse apartamento hoje, se eu pretender pagar o mesmo tanto, eu consigo talvez achar um estúdio, né? Com muito esforço, mas aí vocês vão chegar a ver essa correria aqui também. Mas ele vai levar, né, a Britney e Bob, então assim, eu falo que vai me afetar sentimentalmente porque eu vou ficar totalmente sozinho, né? Porque pelo menos quando ele não tava em casa, tinha uns cachorros lá por mais que eu sempre briguei, reclamei, disse que não queria, no final das contas é que nem filho, né? Mas eu fico feliz porque lá eles vão ter bastante espaço, vão ter muitos lugares para morar, né? Ele tem a família dele é muito grande e tal. E tô feliz também por ele, porque a gente conversou bastante, ele não se sente mais feliz aqui, ele tem outros planos, né? Ele fez alguns investimentos bem bacanas lá no Brasil e são coisas que ele precisa estar dentro, né, administrando, em um hostel lá em Canoa Quebrada. E eu fico feliz por ele, porque ele conseguiu conquistar esse objetivo, virou empreendedor também, né?
vai trabalhar com a família dele. E é o motivo da tristeza, né? Agora, de fato, é tristeza não, né? A dor de passar por mais um desafio, onde eu não estava pretendendo passar, mas eu já venho me preparando para falar sobre isso, aproveitando o meu documentário, para poder, porque vai mudar muita coisa, como eu falo um pouco, né? É interessante vocês terem esse update de que a partir de agora, basicamente, eu sou uma pessoa solo, né? Uma pessoa solo aqui na Irlanda, né? Tipo, não, eu já vou ter que criar um novo, né, ambiente de viver a vida realmente sozinho, literalmente sozinho, e é bem assustador de certa forma. Não sei se alguém que me acompanha está passando por uma coisa parecida com essa, mas o fato de pensar que agora eu não tenho mais... duas vertentes, né? Que eu não tenho mais que me preocupar com alguém enquanto, né, estar aqui, né? Porque, por exemplo, você está na sua casa, você se preocupa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com o seu cachorro. E não, agora eu vou estar só eu, entendeu? Tipo assim, lógico, eu continuo me preocupando com todas as pessoas ao meu convívio, mas quando você mora com alguém, a gente tem essa responsabilidade um com o outro, né? A gente tem esse cuidado e, tipo, vai ser mais uma pessoa que vai embora, que com certeza eu vou manter contato. Quando eu for pro Brasil, né, a gente vai estar junto e tudo mais. Tem muita coisinha também para se resolver, assim, né? Coisas que a gente conquistou na vida, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Já tem meses que a gente já está com isso acordado. Por mais que ele esteja lá comigo ainda, né? Vai passar esse ano inteiro comigo, né? Até então a ideia é essa, né? Porque ninguém sabe se pode mudar alguma coisa, se eu posso achar com mais antecedência algum lugar lá bacana, né? Porque quando aparecer uma oportunidade eu vou ter que mudar de novo, porque já é o que eu vou ficar, né? Então eu tenho que já pensar também no meu futuro, né? Então a gente está se organizando quanto a isso. Então, eu queria compartilhar mesmo, porque como eu falei, vai refletir nos vídeos, né? Vai refletir na história, para não ficar uma coisa muito entendeu? Sem organização, ou tipo, ele estava ali, agora está aqui, porque querendo ou não, isso aqui é um diário para mim, né? Então, em primeiro lugar eu faço para mim. Quem assiste, quem se sente que o meu conteúdo contribui de alguma forma, eu sempre fico feliz, porque sempre vocês param na rua e me agradecem e falam para continuar, e por isso que eu estou continuando. E eu finalizo esse vídeo, depois de ter visitado todos esses lugares, ter relembrado, ter rido, ter chorado, ter me emocionado, ter sentido essa sensação novamente, com a mensagem de que eu estou aprendendo também, né, com essa caminhada. Com certeza eu vou ficar mais tempo aqui, mas com certeza vai chegar o meu momento também de ir, porque eu não pretendo, tipo assim, viver a vida inteira, né? Eu sei que eu vou manter um vínculo com o país de certa forma ou não, mas eu também não quero fazer planos para daqui a 10 anos, né? No máximo 5 eu consigo fazer, mas minha cabeça está em paz, sabe? Eu tinha muitas crises de ansiedade desde a pandemia, e aqui essas coisas voltavam, sabe? Minha cabeça sempre estava muito ocupada, muito busy, muito, sabe? Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tem que fazer isso aqui. Aí fora o que eu consumia que me afetava muito, sabe? Nossa, se você ter que resolver só as coisas da sua vida, sem estar se preocupando com o Instagram, com a vida dos outros no geral, se comparar aos outros, querer ser como os outros, isso me deu uma paz. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz até agora, incluindo o TikTok também, que ainda tem um ali, mas aí eu não entro muito mais. Depois eu vou decidir o que eu faço com essas contas, né? Fica bem, vive um dia de cada vez, é o que eu estou fazendo. Lógico, né? Fazendo esse planejamento assim a curto prazo, médio prazo da vida é importante, né? Principalmente falando de vida financeira também. Estuda. Tenta sair da realidade que você não está feliz hoje, porque se você está nessa realidade hoje é porque alguns anos atrás você tomou decisões que te levaram até onde você está agora, né? Tem solução sim, né? A única coisa que não tem solução, né,
que não tem solução é uma doença terminal, a morte, mas se você tem saúde, você pode trabalhar, você tem como criar estratégias para se organizar financeiramente, amorosamente. Dá sim para se livrar do que está te incomodando e dá para recomeçar. Eu vi um vídeo agora recentemente que uma pessoa fala que não tenha medo de mudar, não tenha medo de ser uma pessoa diferente no ano que vem. Se você hoje decidiu mudar a sua mentalidade, estudar sobre, sei lá, psicologia, entrar numa nova faculdade, aprender sobre investimentos, e aí quando você estuda e você muda e você tem foco, você muda e você vai ser uma nova pessoa, um novo eu, né? E eu acho que agora 2025 me chegou assim, sem brincadeira comigo, sabe? Chegou, tipo assim, é assim que se dá uma reviravolta na vida e você tem que aprender a jogar esse jogo. Então, eu tô bem, tá tudo bem, assim, quanto questões burocráticas, né? Eu tenho meu visto, né? Eu tenho a segurança do meu visto por mais 3 anos, depois disso eu já passo para um stamp for e já posso pedir uma cidadania. Então, assim, eu por mim mesmo, eu tô tranquilo, eu posso me bancar, eu consigo juntar dinheiro. Aí eu já tô traçando novas rotas, novos possíveis projetos, né, aqui pro canal, pra mim, pra minha vida. Porque agora, enquanto pessoa solo, né, em viagem, que eu digo, sem ter a preocupação de, eu quero ir pra tal lugar, mas não sei se a pessoa que tá comigo quer, eu tenho uns cachorros. Então tudo isso vai mudar e vai facilitar realmente pra minha vida, assim, né, pra o que eu vinha sonhando, né. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo te tenha, de certa forma, tenha te tocado, tenha te incentivado, tenha te emocionado. Vou ler os comentários depois. E vamos que vamos, né, gente? Vamos continuar, porque a vida segue e aí, logicamente, vai ter muito update sobre Irlanda, sobre a minha vida, né, que vai mudar bastante nos próximos meses. E aí, continua assistindo, deixa um like. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.